Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje é o pós-jogo aí da nossa excelente vitória contra o Mirassol, né, galera? Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians 3, Mirassol 0 na Neoquímica Arena, o jogo acabou ainda agora. Então, graças a Deus, conseguimos vencer na Neoquímica, né, galera? Desde maio, né, que a gente não ganhava na Neoquímica, aí, desde o jogo contra o Santos. Então já estava um tabu aí muito grande, né? E finalmente quebramos, conseguimos subir para a 10ª posição na tabela, né? Melhoramos na posição, se distanciamos um pouco aí da zona de rebaixamento, que geral algo que estava preocupando, né, galera? Todos os corintianos aí. E graças a Deus vamos ter um final de semana alegre, né? Abençoado aí, né, galera? Inicialmente aqui no pós-jogo, galera, vamos começar aqui pela escalação, né? No caso, o auxiliar técnico ali, ele não teve muito o que fugir, né? Foi mais ou menos o que as previsões ali dos sites estavam sugerindo, né? Visto os desfalques e volta de alguns jogadores de contusão, por exemplo, o Memphis, né, que não estava com condições ainda de ser titular, né? Então o Corinthians foi a campo com o Hugo Souza, né? A linha de quatro na defesa ali, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tioca voltando e Matheus Bidu. Fiquei muito feliz pela volta do João Pedro Tioca, acho que ele dá muito mais segurança do que o Kaká, né, do último jogo. O Kaká fez aquele pênalti ali bizarro, com erro de arbitragem, mas ele foi imprudente também, né, ao meu ver. Então gostei muito da volta do João Pedro Tioca na zaga, tá? E na lateral esquerda, Matheus Bidu, né, galera? Achei que apoiou bastante, defendeu também, gostei muito da partida do Matheus Bidu. No meio de campo, o Ranieri, que foi um leão, cara, pra mim. Ele e o Roberto foram os melhores da partida. O Ranieri jogou muito, ajudou na composição da zaga, voltava ali pra fazer o terceiro zagueiro pra esquerda, né? Então o Ranieri foi um monstro hoje, cara. Jogou muito. Ao lado do Ranieri tinha o Zé Martins, né, que é o outro volante de contenção ali, né? Tivemos o Maicon também, que fez uma boa partida, fez o gol de pênalti, né? Foi o capitão novamente do time aí, né? E como armador, galera, nós tínhamos o Matheus Bidu. E como marca... E como armador, galera, nós tivemos nesse jogo o Breno Bidon, né? Bidon é esse que tem se destacado bastante nos últimos jogos, né? Suprido a ausência do Garro aí, né? E o Bidon, para quem não se lembra, na categoria de base, na Copinha, ele era esse meio armador, meio articulador, né? Então ele tá voltando a função original dele, né? Da base. E ele continuou se destacando. Eu gostei do jogo do Bidon também. E no ataque, galera, ele veio com o Guinegão e o Yuri Alberto, né? Então o Memphis, que era uma. Tinha a expectativa de começar como titular, ficou no banco, né? E começou a nossa sensação, o nosso xodó Guinegão. E o Yuri Alberto, né? Tentando dar a volta por cima, né? Devido ao último jogo contra o Flamengo, que ele fez aquela. Perdeu uma porrada de gol, fez a cavadinha. Até fez um gol, mas foi suspenso no próximo jogo, né? Então ele precisava dessa redenção aí, que veio justamente no jogo de hoje, né? Então, galera, só um passo a passo aqui nos lances que eu anotei aqui, né? Com 1 minuto já teve um ataque perigoso do Mirassol, defesa do Hugo, né? O Mirassol já chegou em cima do Corinthians, né? Metendo pressão. Foi exatamente o contrário dos últimos dois jogos, né? Nos últimos dois jogos, contra o Inter e contra o Flamengo, o Corinthians jogou muito, né? Criou muita chance, porém perdeu muito gol, né? Não conseguiu aproveitar. Já no jogo de hoje, não. O Mirassol teve mais posse, teve mais finalizações, né? Controlou mais o jogo, mas quem fez o gol foi o Corinthians, né? Foi o contrário. Então eu prefiro assim, galera. Eu prefiro não dar show, né? Não jogar tanto e ganhar do que ficar fazendo excelentes partidas aí e perder um caminhão de gols, né? Então, com 1 minuto já o Mirassol já assustou, né? Com 12 minutos o Yuri Alberto foi segurado na área, né? Então foi chamado o VAR, né? O Reinaldo segurou o Yuri Alberto no cruzamento lá. E o pênalti foi confirmado, né? Aos 15 minutos o pênalti foi confirmado. Ao 17 o Maicon bateu e fez o gol, né? Então o Maicon, como o próprio Yuri Alberto falou no final do jogo, né? Foi acertado com o Dorival que nesse jogo o Roberto não ia bater nenhum pênalti, apesar de ser o batedor oficial do Corinthians, né? E o Maicon assumiu ali a responsabilidade, sendo o capitão do time, né? Pegou a bola, manteve a postura e fez o gol com seriedade ali no Walter, que é um excelente goleiro, excelente pegador de pênalti também. Mas o Walter, o Maicon, foi abençoado ali e fez 1-0 pra gente, né? Com 17 minutos. Aos 22 teve uma cabeçada para fora do Mirassol, mais um lance perigoso do Mirassol, né? O Mirassol chegou muito, né? Finalizou muito nesse jogo, né? Quem vê só o placar não tem nem noção de como foi o jogo, né? Foi bem além do que o placar sugere, né? O Mirassol teve muitas chances e eu realmente não apostaria no placar elástico, tanto que no pré-jogo eu apostei 1-0 pro Corinthians, né? Porque eu sabia que o jogo ia ser duro, que ia ser poucas chances que ia entrar, né? A gente acabou tendo a felicidade de entrar 3 bolas, né? Aos 24, finalização errada do Bidon, né? Um chute meio para cima ali do Bidon. Aos 30, o Mirassol perde gol inacreditável de cruzamento, né? Mais uma chance claríssima pro Mirassol que eles perderam. Tá, parece a gente nos últimos jogos, né? Contra o Flamengo, contra o Inter, a gente perdeu uma porrada de chance na cara e dessa vez foi o Mirassol que passou por esse perrengue. Aos 40, chute para fora do Mirassol, mais uma chance.
Aos 45, o drible e falta no Bidon na entrada da área, né? O Bidon fez uma excelente jogada ali, sofreu uma falta na entrada da área, né? E se não me engano foi o Matheusinho que bateu essa falta, mas bateu para fora, né? Aos 46, o Matheusinho cobra a falta para fora, justamente o que eu falei, né? Aos 50, Ranieri faz falta besta na entrada da área. Já acabou no primeiro tempo, o Ranieri foi lá, fez uma falta besta. Foi um dos poucos erros que eu senti daí no jogo, porque o Ranieri foi um leão hoje, jogou muito, muito, muito. E esse foi uma das pequenas falhas que ele teve. Uma falta besta ali, só precisava proteger, né? Cercar o cara do Mirassol e o atacante. Ele fez uma falta besta que poderia gerar algum perigo ali no final do primeiro tempo, mas acabou que não deu em nada, né? Acabou o primeiro tempo, galera. No segundo tempo, 4 minutos, teve um chute perigoso do Mirassol. Não, do Martins, na verdade, né? Do Martins. Então, o Martins apareceu pro jogo nesse lance aí, né? Tava meio sumido. Aos 12, confusão, cartão pro Hugo Souza. O Hugo Souza forçou, né? Um empurrão ali de graça para ficar suspenso, porque ele vai viajar pro Japão com a seleção brasileira, então ele já perderia o jogo contra o Santos mesmo, né? Então forçou ali o cartão amarelo para ficar suspenso, né? Nada demais. Ao 16, duas substituições aos 16 minutos, galera. Saiu o Guinegão, entrou o Vitinho, e saiu o Martins, entrou o André, né? Duas alterações importantes aí no contexto do jogo, galera. Primeiro, a saída do Guinegão, o Guinegão ele tava meio apagado, né? Eu entendo assim, galera, quando o Guinegão joga com o Yuri Alberto, parece que ele fica meio deslocado. O Yuri Alberto ele fica com aquela posição central ali, né? Que é o espaço do Guinegão. Eu sinto que o Guinegão ele não fica à vontade quando ele tá com o outro centroavante junto. Eu acho que ele se sentiria melhor se fosse com o Memphis ou com o Kaique, né? Mas enfim, esse jogo, infelizmente, o Guinegão foi meio apagado, tá? Entrou o Vitinho, galera. O Vitinho, ao meu ver, entrou bem no jogo. Inclusive, ele deu uma assistência lá pro gol do Yuri Alberto, porém ele saiu machucado, né? Uma lesão que preocupa. É só o 10º jogo dele pelo Corinthians. Se não me engano, foi a primeira assistência dele, né? E ele saiu machucado, né? Espero que não seja nada de grave, porque o Vitinho entrou bem nesse jogo. E a outra alteração, galera, saiu o Martins e entrou o André. André é esse que futuramente faria o terceiro gol do Corinthians, né? Então foi uma substituição aí já predestinada, né? Aos 22, o Reinaldo perde gol de cara, inacreditável. Mais um gol inacreditável pra vocês verem, né? No jogo do Flamengo, a gente ficava sem acreditar nos gols perdidos, né? Dessa vez foi o Mirassol que passou por esse perrengue aí também, né? Aos 26, gol do Yuri com passe do Vitinho, aquele lance que eu tinha falado anteriormente, né? O Vitinho, o Matheus Bidu, né? Lança pro Vitinho na linha de fundo, o Vitinho cruza para trás e o Yuri Alberto, oportunista, faz o gol lá e é a redenção, né? Ele consegue superar, né? Aquele jogo trágico contra o Flamengo lá, tá? Aos 27, galera, sai o Bidon, entra o Memphis, né? O Bidon, que ao meu ver jogou bem, mais uma vez supriu a ausência do Garro ali. E entrou o Memphis, né? Pra tentar adquirir um pouco de ritmo de jogo para ir para a seleção, né? E aos 38, galera, mais duas substituições, né? O Vitinho, ele acabou se machucando, se contundindo, uma lesão que preocupa aí. Espero que não seja nada demais, tá? Fica minha torcida aqui pelo Vitinho, pela recuperação dele. Jogou bem, deu uma assistência hoje. Entrou o Rian ali para segurar, né? Segurar no meio de campo, entrou na contenção ali. E também saiu o Bidu, né? E entrou o Angileri. Também para dar uma ajuda na contenção. O Bidu também gostei da partida dele, atacou bastante. Né? Ele participou daquele gol do Yuri, que ele deu passe pro Vitinho cruzar, né? Então, o Angileri entrou ali mais para compor, né? Para segurar ali na defesa. E aos 49, gol do André, né? O passe do Yuri Alberto. O nosso volante da base aí, né? Foi abençoado. Fez o gol ali, né, no contra-ataque do Corinthians, pô, o primeiro gol dele. Todo o time foi lá abraçar o cara, todo mundo ficou feliz pra caramba com ele. Então, parabéns ao moleque aí, né, que estreou com o pé direito. Assim, estreou não, fez o primeiro gol aí. E que seja o primeiro de muitos, né, galera? Um volante promissor. Eu tive a oportunidade de ver ele pessoalmente no jogo aqui no Maracanã contra o Fluminense. Ele entrou bem no jogo lá. Então, eu fiquei feliz pra caramba aqui com esse gol do André aí, né? E espero que ele tenha mais chance aí no time titular, né, galera? A gente tá precisando de soluções da base aí, porque com esses transfer bans aí, né, a gente vai ficar um bom tempo sem poder contratar, então que bom que surgiu mais essa estrela do André aí, tá? Galera, vamos às notas aqui, né? O Hugo Souza não trabalhou muito, né? A maioria das chances do Mirassol quase todas foram tudo para fora, né? Então o Hugo Souza vai levar um 7 aqui, razoável, né? Não precisou trabalhar hoje. Matheusinho, achei que jogou bem, tá? Apoiou, né? Participou ali de lances importantes no ataque, deu uma vida na defesa também, muita raça. Vai levar um 7 também, o Matheusinho. Gustavo Henrique, cara, é soberano aí na zaga, cara. O cara é o melhor zagueiro disparado do nosso time. E ele nessa dupla com o João Pedro Tchoco, eu gosto muito dessa dupla, uma dupla alta, veloz, e que estão jogando muito quando jogam juntos, né?
Então o Gustavo Henrique e o João Pedro Tchaco vão levar um 8 cada um aqui, né? Porque foram muito seguros na zaga. Matheus Bidu gostei muito, apoiou, jogou, defendeu também. Foi uma boa partida do Matheus Bidu também, vou dar um 8 também pra ele, tá? Ranieri. Cara, o Ranieri pra mim, se não fosse o Yuri Alberto, que com um gol e uma cavada de pênalti, né? Mas o Ranieri pra mim foi um leão, cara. Tirando o Yuri Alberto pra mim ele foi o melhor, né? Mas como o Yuri Alberto fez um gol e deu uma... e cavou um pênalti pra gente, ele vai ser o craque do jogo. Mas o Ranieri vai levar um 9 aqui, tá? Foi um leão, jogou muito o Ranieri, uma das melhores partidas que ele fez com a camisa do Corinthians. O Martins achei meio apagado, compôs ali meio de campo, errou alguns passos. Vou dar um 6 aqui pro Martins. O Maicon jogou bem, gostei do Maicon no jogo de hoje. Né, participou, armou jogada, teve peito ali na hora do pênalti para assumir a responsabilidade como capitão do time, bateu o pênalti, fez o gol, bateu com seriedade, né, não quis brincar ali com o Walter, ainda mais o Walter, um pegador de pênalti, né? Então o Maicon vai levar um 8 aqui também, tá? Breno Bidon, gostei da partida do Bidon, mais uma partida que ele atuou ali mais avançado, como meio articulador, né? Função essa que ele já fazia na base. Então gostei do Bidon, vai levar um 7 aqui, tá? O Guinegão, infelizmente, foi meio apagado no jogo de hoje, galera. Como eu falei anteriormente, aparentemente nesses jogos que o Roberto joga com o Guinegão, ele parece que fica meio deslocado, ele não fica na posição que ele prefere ali, né? No caso, ele fica como o segundo atacante, e eu creio que ele se adapte melhor, ele sendo o centroavante e tendo um outro atacante para compor com ele, né? Então o Guinegão vai levar um 6 hoje, tá? Claro, correu, se dedicou, marcou, mas não teve muita chance ali no ataque, né? O Roberto, galera, o Ranieri levou 9, né? O Roberto vai levar um 9,5 aqui, tá? Então o Roberto para mim foi o craque do jogo, né? Correu, se dedicou, tentou dar a volta por cima, fez um gol, sofreu um pênalti. Então foi muito decisivo no jogo de hoje, tá? Vai levar um 9,5 e o Roberto vai ser meu craque do jogo. As substituições, né? Saiu Matheus Bidu, entrou o Angileri, e o Angileri entrou só para compor ali, né? Eu vou dar um 5. Não teve muita participação, entrou no segundo tempo já. Saiu o Zé Martins, entrou o André. Pô, o André entrou com uma estrela absurda, né, cara? Vai levar um 9 aqui o André, né? Ajudou ele na marcação, fez um gol, né? Fez o seu primeiro gol no profissional. Então, meus parabéns ao André, vai levar um 9 aí, tá? Saiu o Bidon, entrou o Memphis entrou ali também, participou de uns contra-ataques, deu umas investidas de bola, mas não teve muita chance também, né? Já entrou com quantos minutos? Já entrou com 27, né? Entrou já na segunda metade do segundo tempo. Vou dar um 6 aqui pro Memphis, né? Só pra compor. Aqui o Vitinho, né, galera? O Vitinho entrou aos 26 também, né? E participou do gol, né? Deu uma chance pro Roberto, correu, deu passe, gostei, puxou um contra-ataque lá. Mas infelizmente se machucou, né, galera? O Vitinho levou um 7 aqui. No pouco tempo que jogou, gostei da participação dele. Espero que a lesão não seja nada demais, tá? O Rian, galera, também entrou para compor, vou dar um 5 aqui pro Rian, não participou muito tempo. Já entrou na reta final do jogo. Vou dar um 5 aqui mediano, porque ele ajudou aí na segurar o empate. Na verdade, ajudou a construir a vitória, né? Então, galera, se foram as notas aqui, né? Os desempenhos dos jogadores aqui do jogo de hoje. Lembrando que o próximo jogo é só após a data FIFA, né? Vai ser contra o Santos, na Vila Belmiro. E depois do jogo contra o Santos vai ter o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, né? E para esse jogo contra o Santos, aí o Corinthians não vai contar com os jogadores que vão para a data FIFA, né? O Hugo Souza e o Memphis. Provavelmente o Memphis também não, né? O Hugo Souza é certeza não, porque já foi suspenso. E o Memphis por causa da viagem, né? Então, galera, basicamente esse foi o pós-jogo do vídeo de hoje, né? Do jogo de hoje. Uma excelente vitória do Coringão aí, né? Finalmente ganhamos uma dentro de casa, né? Desde maio que a gente não ganhava. Já ia fazer o quê? Maio, outubro, 5 meses já ia fazer, né? Isso é muito tempo, né, galera? É muito mais do que o último tabu que o Corinthians teve em casa no Brasileirão, né? Então dessa vez ele foi bem surpreendente negativamente, né? Mas graças a Deus ganhamos e vamos ter uma folga, assim, cabeça fria nessa pausa para a data FIFA aí, né? Então esse foi o vídeo de hoje, né, galera? Espero que tenham gostado. Se discordar de alguma opinião minha, deixa nos comentários. Se quiser dar uma nota diferente também, tá? Desculpa alguns erros aqui na análise, é que eu trabalhei o dia todo e acabei fazendo meio com sono aqui esse pós-jogo, né? Mas eu fiz aqui para comparecer aqui no canal, tá? Então peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal aí, fortalecer o trabalho, tá? Grande abraço a todos e vai Corinthians!